Pronto, bom dia. Novamente, pode dar início aí, tá gravando, Ramon. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos aqui de geometria diferencial, semi-riemanniana, né, aplicada à relatividade geral. No último encontro, a gente falou sobre um primeiro modelo para o nosso espaço-tempo, para o nosso universo, que seria o modelo de Robertson-Walker. Nada mais é, do ponto de vista geométrico, né, que uma variedade warped, onde a gente tem um certo intervalo, né, que pode ser a reta toda, warped, uma, uma outra variedade aqui, e nesse caso a métrica desse cara é justamente a métrica lorentziana. A gente viu alguns resultados, né, falamos o que seriam os slices, enfim, vimos que tem um campo vetorial definido, que ele é temporal, aponta para o futuro, que a gente chamou de U, é exatamente o del T, enfim, fizemos algumas contas e mostramos alguns resultados. Uns eu cheguei a provar, falei rapidamente na demonstração, outros eu não provei, mas apresentei. Vou chegar lá. Esses resultados aqui, basicamente, né, eram contas, mostravam como é que se comportava aqui a conexão nesse tipo de espaço, também as curvaturas. Então, a gente tem resultado aqui e a gente vai utilizar hoje exatamente esse corolário 10, que nos dá aqui expressão para a curvatura de Hit e também para a curvatura escalar. Hoje a gente vai falar sobre o fluxo Robertson-Walker e também sobre a cosmologia Robertson-Walker. Eu achei muito massa porque, de fato, aqui são aplicações do que a gente estudou na última aula. Então, com base nesse modelo, a gente vai poder tirar conclusões. E o que eu achei interessante foi que as conclusões assim, a gente até conhece e são relacionadas ao Big Bang, né, a origem do universo, aí, o Big Crunch, que seria um possível fim para o nosso universo. Aí eu achei muito massa mesmo. Mas aí vamos lá. É, primeiramente, né, o que é que a gente vai fazer aqui? Não sei se vocês lembram, o Danilo apresentou, eu vou até voltar aqui, acho que é melhor. O que é que seria um fluido perfeito? Um fluido perfeito, ele nada mais é que uma tripla, certo? Vou encontrar aqui. Deixa eu fazer assim que fica mais fácil. Pronto. Um fluido perfeito nada mais é que uma tripla. Você tem um campo U, uma ρ e uma... Não sei se é um H, se é um P. Vou chamar de P mesmo. Rho e P. Caligráfico aqui. Aí, são funções diferenciáveis. U é um campo vetorial tipo tempo, né, apontando para o futuro, em M, na variedade M, que seria o nosso espaço-tempo. Rho é uma função que a gente chama de função densidade de energia. E essa outra P aqui é a função pressão. Então, um fluido perfeito nada mais é que uma tripla, um fluido perfeito nesse espaço-tempo é uma tripla, que tem esse campo, um campo temporal, né? Tipo tempo, apontando para o futuro, unitário, ρ, uma função densidade de energia, P, uma função pressão, todas funções diferenciáveis, e, além disso, o nosso tensor, stress energy, né? Ele tem essa cara aqui, ρ mais P, o estrela tensor U estrela mais PG. Onde esse cara aqui, esse U estrela, é uma forma que é metricamente equivalente a U. O que é que significa isso, né? Que se eu pego um campo e aplico aqui, né, em U estrela, isso é a mesma coisa que U interno esse campo. Né, interno, que eu falo assim, é aplicado à métrica. Certo? Então, se a gente tem uma terna dessa, uma tripla, um campo temporal, tipo tempo, apontando para o futuro, unitário, duas funções satisfazendo
essa relação aqui, né, definindo o tensométrico por meio dessa expressão, então a gente tem o que a gente chama de fluido perfeito. Aí tem alguns resultados para o fluido perfeito que o Danilo mostrou na primeira aula dele. Vou voltar aqui para a gente retomar. Então, se a gente considerar o nosso campo no nosso espaço Robertson-Walker, que é exatamente o ΔT, a gente consegue um fluido perfeito tomando ρ e P de maneira particular. Então, se a gente tomar ρ e P a partir dessas expressões aqui, 8π vezes ρ sobre 3 igual a F' sobre F ao quadrado, mais K, lembrando que K aqui é a curvatura da nossa variedade que a gente tomou inicialmente para fazer o produto warping. Então, que no nosso caso, no caso do Robertson Walker, sem ser generalizado, é um espaço que tem curvatura seccional constante, né? Então, esse K aqui é uma constante para a gente, 0, menos 1 ou 1. Então, essa expressão aqui dá o ρ para a gente, função densidade de energia, e essa outra dá o P, a função pressão. A gente vai mostrar que, de fato, se a gente tomar ρ e P dessas maneiras aqui, a gente tem um fluido perfeito, né? O ρP. Aí como é que a gente demonstra isso? Pela equação de Einstein que a gente tem, aquele tensor stress energy, né? Ele é dado por isso, 1 sobre 8π vezes o HIT menos 1 meio de S vezes G. Danilo apresentou isso. Aí, usando um lema anterior, o que é que a gente tem? Se a gente usar um lema anterior que foi mostrado foi apresentado na aula passada, né? Na verdade é esse corolário aqui. A gente tem o HIT em UU, é dado por isso, menos 3F, duas linhas sobre F. O HIT em UX é zero, e por aí vai. A gente tem expressão aqui para o HIT. Lembrando aqui, esse aqui é o nosso campo que é tipo tempo, né? X e Y são campos que são ortogonais a esse cara aí. São campos, digamos assim, que são tangentes a S. E a gente também tem a expressão para curvatura escalar. Então aqui a gente tem que o HIT de UX, ele é zero. Como esses caras são ortogonais, né, o X e U, e Y e U, então a métrica também neles vai dar zero, né? Significa que quando você pegar aqui T de UX, vai zerar tanto a parte do HIT quanto essa parte aqui que tem a métrica. Então, de fato, o tensor ele vai dar zero em um x. Agora, se eu pegar xy, o que é que vai acontecer? A expressão para o HIT já vai ser essa outra aqui, dada por isso. E essas expressões para o HIT, para a curvatura escalar, todas elas vêm lá do capítulo do O'Neill, em que se fala do produto Warped. Então, a gente está construindo uma base legal aqui, né? Começou o modelo assim, praticamente do zero, só usando as ideias físicas baseadas aí na observação. A gente conseguiu chegar nisso aqui e agora a gente vai tirar certas conclusões que são muito interessantes. Então, o HIT XY é dado por isso, curvatura escalar por isso aqui. Então, quando eu substituo nessa expressão aqui do tensor, obtenho, né, T em XY é dado por essa expressão aqui todinha. Aí se a gente juntar essas duas partes, né, colocando esse cara aqui em evidência, que seria a métrica em XY, vai aparecer alguma coisa multiplicando, né, X contra Y, e se a gente definir o P como sendo exatamente essa coisa que aparece, eu fiz essas contas direitinho, dá exatamente isso aqui. Essa relação, a gente obtém essa relação aqui. Certo? Agora, se a gente definir o ρ como sendo T de UU, aí a gente consegue exatamente essa expressão para o tensor stress energy. O tensor de energia e stress.
Então, tomando o ρ especificamente como sendo T de UU, a gente vê que essa expressão é válida. Também fiz as continhas aqui, é bem simples de ver, né? Se a gente aplicar no campo UU, nos campos U e U, né? Aqui, a gente vai ver que vai se cancelar tudinho e, de fato, o ρ, para que essa expressão aqui seja a expressão para o tensor, a gente vai ter que o ρ tem que ser dado exatamente por isso, T de UU. Certo? Então, a gente está forçando que o ρ seja isso, T de UU, para que o tensor seja dado por essa expressão. Lembrando que o tensor dado por essa expressão, ele faz com que a gente conclua que, de fato, o campo U com ρ e P é um fluido perfeito. E a nossa intenção é essa, né? A gente quer um fluido perfeito. Por isso que a gente está tomando o T de UU como sendo o ρ. O ρ como sendo o T de UU. Então, de fato, tomando o ρ como sendo isso aqui, a gente vai ter o nosso fluido perfeito. E, além disso, fazendo as substituições aqui, aplicando o U e usando as expressões anteriores, a gente conclui que o ρ tem essa cara aqui. Certo? É só substituição simples mesmo, usando o corolário anterior. Todas essas continhas eu cheguei a fazer, eu conferi, e são bem simples mesmo. Então pronto, a gente tem um fluido perfeito ali no nosso espaço-tempo, Robertson-Walker, e a função densidade de energia ela é dada por meio dessa expressão, e a função pressão é dada por essa outra. Aí isso vai permitir que a gente tire conclusões físicas sobre esse nosso modelo de espaço-tempo. Aí ele diz aqui, né, em particular, ρ e P são funções que dependem apenas de T. De fato, né, quando a gente olha aqui, que a gente tem uma dependência somente do tempo, aqui também, esse cara é constante, isso aqui é um constante multiplicando o ρ. Mesma coisa para cá, para P. Então, são funções que dependem apenas do tempo. Significa que elas são constantes em cada slice. E os slices são tipo espaço, né? Então, a gente tem aqui ρ e P constantes em cada slice. Para cada tempo que eu fixo, eu tenho ρ e P constante. À medida que o tempo vai variando, essa densidade, essa função, densidade de energia e também de pressão, vão variando. A gente também pode descrever essas expressões obtidas aqui usando o que chamamos, né, anteriormente aqui de curvaturas seccionais principais. Essa KU é φ duas linhas sobre F, e a K sigma é φ' ao quadrado mais K sobre F ao quadrado, né? Essas são as curvaturas seccionais principais do nosso espaço-tempo. Então, levando isso em consideração e olhando a expressão obtida, essa expressão e essa outra, a gente consegue reescrever em termos dessas curvaturas seccionais principais. Aí fica bem simples, né? Se a gente olhar para essa aqui, ó, esse termo do lado direito é exatamente a K sigma. Então, K sigma é 8π ρ sobre 3. Tá aqui. Se a gente olhar o lado direito dessa outra, esse pedaço daqui para cá é a K sigma e aqui é duas vezes a KU. Então, 2KU mais K sigma é menos 8πp, que é o que está aqui. Ok? Aí um corolário, que segue imediatamente do que a gente viu aqui para ρ e para H. Para esse fluido perfeito, Robertson-Walker, que é o fluido em que a gente considera o nosso campo, tipo tempo, o nosso U, o ΔT, juntamente com ρ e P definidos dessa maneira, que a gente viu anteriormente. Então, para esse fluido perfeito, a gente tem essa expressão aqui, 3F, duas linhas sobre F, é igual a menos 4π vezes ρ mais 3P. Certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Agora me fugiu. Rapidinho. Ah, tá. Ele só está relacionando essas duas expressões aqui, certo? Usando essas duas expressões, a gente consegue uma
uma única expressão que relaciona ρ com P, certo? Que é bem simples. Ó. Esse pedaço aqui é exatamente o 8π ρ sobre 3. Se eu substituir aqui, aí fizer as continhas adequadas, eu consigo deixar a expressão com esse rosto aqui. 3f duas linhas sobre f igual a menos 4π ρ mais 3p. Então, de fato, é uma computação assim, direta. Aí a gente sabe também que o divergente de T ele é igual a zero, certo? No caso aqui do fluido perfeito, é uma proposição anterior, acho que o Danilo demonstrou. A gente tem também, voltando para cá, deixa eu achar. Eu tinha escolhido o livro exatamente por essas coisas aqui, ter que ficar voltando às proposições anteriores. A gente tem, para um fluido perfeito, esses dois tipos de equação aqui, a gente chama a equação de energia, a equação força. Veja, a equação de energia relaciona aqui a derivada da ρ, né? Porque no nosso caso, a U é o ΔT, então ΔT aplicado em ρ é exatamente a rolinha, né? A derivada aqui é dada por essa expressão. E essa equação de força aqui que nos dá uma igualdade que envolve o gradiente da pressão. Aí, com base nisso, voltando para lá, isso aqui. Com base nisso, o que é que a gente tem? Também das contas da aula passada comigo ainda, a gente viu que conexão de U, na direção de U, dá zero, certo? E com base nisso, a gente consegue tirar conclusões usando aquela equação de força sobre o gradiente da função pressão. Esse aqui dá zero, certo? Aí, além disso, usando a equação de energia, que seria, no caso, a primeira equação que eu acabei de apresentar ali, vou voltar, essa equação aqui, olha só, do fato da conexão de U na direção de U ser zero, né? No nosso caso, nosso modelo, isso aqui dá zero, a gente vai concluir que essa parte do gradiente aqui vai dar zero, certo? Aí dessa outra equação de energia, a gente vai concluir uma expressão para a derivada da ρ. Lembrando, não vamos confundir, a gente trabalha lá nos artigos com ρ sendo a função Warping. Rho aqui não é função Warping, tá? A função Warping é F. O aplicado em Rho aqui, rolinha, é a derivada da função densidade de energia. Então, a gente vai obter uma expressão a partir dessa equação, já que a nossa tripla é um fluido perfeito, para a rolinha. Então, deixa eu voltar. O resultado que eu falei, né, que dava para a gente que a conexão de U na direção de U dava zero, é esse corolário aqui, certo? Essa primeira expressão nos dá isso. Aí, essa segunda expressão também vai ser útil para a gente. Conexão de X na direção de U é igual a conexão de U na direção de X, que é dada por isso aqui, ó, F' sobre F vezes X. A gente vai usar isso. Mas vamos lá. Então, para o nosso fluido, Robertson-Walker, a gente tem que ρ', a derivada da ρ, é menos 3ρ mais P vezes F' sobre F. E como é que a gente verifica isso? Exatamente usando aquela expressão que eu falei. O ρ, o aplicado em ρ é exatamente o ρ', né? Porque esse cara aqui é o ΔT. Aí é suficiente a gente checar por aquela expressão que o divergente de U dá 3F' sobre F. Certo? Aquela expressão lá da equação de energia da U aplicada em ρ em função desse divergente. Aí, para que a expressão dê isso, basta que o divergente dê 3F' sobre F. Aí, como é que a gente vê isso, né? Divergente é dado por isso aqui. A gente tem o somatório com M variando de 0 a 3. Esse cara que dá o sinal, né? Ele vai ser negativo exatamente quando a gente pega M igual a 0, porque dá o campo U, que é tipo tempo, e positivo nos demais. Aí, vezes, né, esse produto interno aqui, conexão de U na direção de EM,
contra EM. Isso aqui é a definição do divergente. Só que quando M é zero, aqui aparece a zero, fica DUU, conexão na direção de U na direção de U, que é zero. Aí vai zerar, vai sobrar só os termos que tem M igual a 1, M igual a 2, M igual a 3. Certo? Só que, lembrando, esse cara aqui só dá menos 1 quando M é igual a zero. Dá justamente o U. Certo? Aqui a gente está tomando referencial. Aí, nesse caso, só dá negativo no U, que é o nosso campo tipo tempo. Então, essa expressão aqui acaba virando isso. Somatório com J de 1 até 3 desse produto interno aqui. Certo? Aí, usando o corolário anterior, esse que eu citei aqui, que nos dá dxu, conexão de x na direção de u, como sendo f' sobre f vezes x. Então, se o nosso campo lá, isso aqui é igual a dux, veja que no nosso somatório aparece esse tipo de expressão, né? dux vai ser f' sobre f vezes x. Aqui vai ser, ó, du é j, vai ser f' sobre f vezes EJ. Vai ficar f' sobre f sai, né, do produto interno, fica EJ contra EJ, que dá 1. Isso para J de 1 até 3, né? Vai aparecer sempre f' sobre f. Por isso, 3 vezes f' sobre f. Eu somo ela 3 vezes. Divergente dado por isso, a gente conclui pela equação de energia que ρ' é dado por essa expressão. Então, conseguimos aí uma expressão também para a derivada da ρ, da função densidade de energia. Aí vamos guardar isso, porque quando a gente chegar na seção que é a cosmologia Robertson-Walker, aí que os resultados interessantes vêm. E eles vêm diretamente dessas expressões dessa seção aí do fluido perfeito. Pronto. Aí aqui, o que é que a gente tem? Essa fórmula, né, para a variação da função energia-densidade em relação ao tempo, ele diz aqui que pode ser checada por uma computação fácil, né, intuitivamente. Aí ele argumenta aqui, né, fala da variação da energia, quando a gente pega e considera uma certa região, ele diz que não sai energia, então toda a variação ali é transformada em trabalho. Aí faz uma continha e consegue chegar, de fato, nessa expressão aqui, que a gente obteve, de maneira mais física e mais intuitiva, certo? Mas não tem nenhuma novidade, não, nesse caso. A gente usa aqui ó, a expressão do trabalho, força vezes a distância, né? A força é pressão vezes área. Aí a gente usa a expressão da pressão, a área. Essa distância aqui, né? Ela depende, no caso do modelo Robertson-Walker, daquele fator de escala. Então, por isso que aparece aqui a função warping ao quadrado. E por aí vai. Fazendo umas continhas simples, a gente consegue chegar naquela expressão a partir desse tipo de raciocínio aqui. Aí vamos falar agora sobre a cosmologia Robertson-Walker, que é o que eu falei, que eu achei mais interessante, porque são informações que a gente ouve falar, né? Deve ter havido aí um Big Bang, pode ser, dependendo da situação, que ocorra um Big Crunch. E nessa sessão a gente vê as contas, né, que nos levam a concluir isso nesse tipo de modelo aqui, que é o modelo de espaço-tempo Robertson-Walker. Então vamos lá, né? A gente começa falando da observação prática, né? A observação a partir da experimentação, né? Os dados coletados a partir da experimentação. Então a gente tem, de acordo com o Hubble, em 1929, todas as galáxias distantes, né? Elas estão se movendo para além da gente, né? Ou seja, estão se afastando e por medição, né, eles conseguiram concluir, na verdade, que essa taxa aí, ela é proporcional à distância entre as galáxias. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com escalas
muito, mas muito grandes, né? Escalas astronômicas. Na minha aula passada eu falei que no nosso modelo espaço-tempo a gente está considerando as galáxias como sendo as moléculas. Em cosmologia, as coisas são vistas dessa forma. A gente não está preocupado com as estrelas ali dentro das galáxias, com os planetas. A gente está preocupado em enxergar o universo e nesse modo de enxergar o universo, a gente está considerando as galáxias, que já são aglomeradas ali de estrelas, né? Como sendo as moléculas. Uma escala bem grande mesmo. Lembrando, a isotropia e a homogeneidade que a gente considerou para poder falar que o nosso modelo era razoável, ela é nesse sentido. Porque o professor mesmo falou, o professor Heraldo, quando acabou a aula, não sei se o Danilo estava mais, mas se a gente olhar para o nosso lado a partir da Terra aqui, a gente vai ver que o negócio não é homogêneo, né? Não é isotrópico. Mas nesse nível de escala, né, uma escala muito grande, quando a gente está considerando as galáxias como sendo moléculas, aí de fato é razoável pensar em isotropia e homogeneidade. Aí para galáxias, aqui o Hubble, né, ele percebeu, conseguiu captar que todas as galáxias distantes, né, eles estão se movendo, se afastando de nós. E a taxa com que ela se afasta é diretamente proporcional à distância entre elas. Então, para galáxias gama P e gama Q, a distância entre elas aqui, em S de T, lembrando, S de T depende de um fator de escala, que é justamente esse fator está relacionado à função Warp, a F de T. Então, a distância deles, considerando que a distância dessas galáxias em S seja D, que é a distância riemanniana, a distância em S de T, passou um tempinho, tem um fator de escala, vai ser F de T vezes a distância entre P e Q, a distância riemanniana. Aí a gente tem, né, o Hubble descobriu lá que um H0, uma constante aqui, que seria essa taxa de proporcionalidade, né? Essa constante de proporcionalidade, que seria a taxa com que as galáxias estão se afastando, ela seria dada por isso, F' de T0 sobre F de T0, né? Isso aqui está exatamente dizendo que a taxa de variação ela é proporcional à distância, certo? Entre as galáxias. Porque esse cara, esse D, aqui é fixado, seria a distância de P e Q riemanniana. Aí o que está variando é justamente a função warp, que faz o negócio escalar. Então essa expressão diz exatamente o que a gente falou antes. E por medições, né, ela é dada por isso aqui. 1 sobre 18, mais ou menos 2, vezes 10 a nona anos. Certo? Ou seja, a gente está falando aqui de bilhões de anos, né? 1 sobre alguma coisa aí da ordem de bilhões de anos. Aí ele diz aqui, né, para as formas de matéria que a gente conhece, densidade de energia, ela domina a pressão, no sentido de que ela majora, né? A densidade de energia é maior que esse módulo aqui da pressão. Aí no tempo presente, o T0, a densidade de energia, ρ0, do nosso universo, é estimada entre 10 a menos 31 e 5 vezes 10 a menos 29 gramas por centímetro cúbico. Inclusive, a gente chega nessa estimativa aqui mais na frente também. Aí, a pressão P0, aqui ele está falando de pressão atual, densidade atual, é positiva, mas também é muito pequena, certo? A gente tem aqui uma estimativa para ρ0, a densidade de energia do universo, e a gente sabe que a pressão também ela é positiva, mas é muito pequena. Então vamos lá. Com esse dado aqui do Hubble, um dado experimental, um dado obtido por meio de medição, e a partir daqueles resultados que a gente tem, que vimos anteriormente, para o nosso modelo, considerando ali um fluido perfeito, a gente vai poder tirar conclusões interessantíssimas. Então, primeira coisa, em particular, essa primeira observação aqui, que tem a ver com a medição do Hubble, ela mostra para a gente que F tem derivada positiva. A nossa função warping é positiva, né? A gente tem uma constante aqui, positiva. A derivada
ela vai ter que ser positiva, certo? Na verdade, isso aqui a gente tira, não é nem pela expressão, mas é pelo fato do Hubble ter percebido que as galáxias estão se afastando da gente. As galáxias mais distantes estão se afastando da gente. Então, F' tem que ser positivo. Tem que ser positivo, né? F tem que derivada positiva. Isso significa que os nossos espaços, o ST, que são os slices, eles estão crescendo, né? Estão expandindo. Aí o O'Neill diz aqui, né, que esse fato que aparentemente não, a priori é qualitativo, por meio da observação ali a gente percebe isso, ele já é suficiente para destruir os modelos estáticos para espaço-tempo. Ele fala aqui que foram modelos que tiveram em vigência, né, até, até 1920. Na verdade, se trabalha ainda com espaços estáticos, né, mas essa observação do Hubble nos leva a concluir que não são modelos fiéis, né, ao nosso universo. A galera trabalhava muito isso em 1920. Teoria da relatividade geral, de 1915, né? Certo. Então vamos para uma proposição, para a gente poder falar aí do Big Bang, do Big Crunch. Seja M com curvatura seccional K, lembrando, constante, F, função Warp, dada por isso aqui, ou seja, considera M nosso modelo espaço-tempo Robertson-Walker. Se o H0, que é aquela constante lá do Hubble, for positivo, a gente sabe que é, né? Para um certo T0, tempo atual, digamos assim, e ρ mais 3p é maior que zero, for positivo, então I tem, aqui ele fala initial endpoint, é, eu acho meio estranho nessa gente tentar traduzir, é um ponto final inicial. Enfim, I tem um ponto inicial, T asterisco, T estrela. E esse ponto inicial ele está entre o T0 menos o inverso dessa constante e o T0. Ele está dizendo aqui que o universo tem um início. Além disso, ou F' é positivo, ou seja, está em expansão, de fato, ou F tem um ponto de máximo depois do T0. E se ele tem um ponto de máximo depois do T0, a gente também conclui que o I ele vai ser um intervalo finito. Do mesmo jeito que vai ter um início, vai ter que ter um fim, se existir o ponto de máximo. Certo? Aí o início seria o T estrela aqui embaixo e o fim seria o T estrela aqui em cima, asterisco em cima. Ok? E essas hipóteses aqui, elas são verificáveis, né? O H0 positivo para um certo T. Aí, isso aqui também acontece. ρ mais 3p maior que zero. Então a gente tem essas duas opções, né? A gente vai poder concluir que vai existir um tempo inicial aí para o nosso universo. Além disso, a F', a taxa de afastamento, né? A taxa com que as galáxias vão se afastando, é positiva, ou seja, o universo está em expansão, ou, são duas possibilidades, ou se ele não tiver expansão, essa nossa função warping, ela vai atingir um máximo em algum momento, a partir daí vai começar a decrescer, e isso vai levar o universo, a gente vai ver mais na frente, a meio que colapsar. A gente vai ter um tempo final também, então tem início e tem fim. Aí vamos demonstrar isso, né? Pelo corolário 12, vamos voltar aqui. Esse aqui, ó, da gente, a gente discutiu hoje. A gente tem, ó, desse lado o sinal de menos, né? Se esse cara, ρ mais 3p, for positivo, a gente consegue concluir algo sobre o sinal disso aqui, certo? Vai ser negativo. Então, se ρ mais 3p é positivo, F duas linhas sobre F vai ser negativo, por aquela expressão. Mas aí F é uma função positiva, função warp. A gente conclui que F duas linhas é negativo. Então a derivada segunda é negativa. Aí, assim, né, o gráfico de F ele fica abaixo
da tangente nesse ponto T0. Certo? Exceto em T0, o gráfico da função f fica abaixo da reta tangente ao T0. Aí, essa linha do gráfico, a gente consegue determinar a equação dessa reta, que seria tangente no T0, ela é dada por isso aqui, certo? É bem simples essa continha mesmo. A reta passa pelo f de T0, passa pelo f de T0. O coeficiente angular, por essa expressão aqui, ó, seria o f' de T0, né? Mas ele é dado exatamente por H0 vezes f de T0. Então, eu substituo aqui o coeficiente angular vezes T menos T0. Acabou-se. Achei a equação dessa reta tangente, mas a minha função, exceto no T0, ela está totalmente abaixo dessa reta. Como esse H é positivo, F é positivo também, isso aqui diz para a gente que se T ele diminui, né, em relação a T0, se você está antes do T0, tem que existir uma singularidade. O fato da função estar totalmente abaixo, F tem que estar totalmente abaixo dessa reta tangente. Aí, esse cara é positivo, F também é positivo. Quando eu faço T ficar antes do T0, obrigatoriamente tem que acontecer o seguinte, ó. Veja que no T0, se eu botar T0 aqui, esse negócio vai zerar. T0 é uma raiz dessa função. Então, se eu pegar um T que tá... Peraí, foi o T0. Eu falei que o T0 era a raiz, né? Não, mas não é T0 que é a raiz, não, desculpa. Isso aqui vai zerar quando eu substituir T por T0 menos o inverso do H0. Porque veja, se eu colocar aqui ó, T0 menos o inverso do H0, o T0 cancela com T0, vai ficar F de T0 vezes o inverso do H0, certo? Vezes menos 1 vezes o inverso do H0, né? Fica menos. Aí vai cancelar, vai ficar menos F de T0 mais F de T0. Aí dá zero. Então, a raiz não é o T0. Desculpa, tinha falado errado. A raiz é o T0 menos o inverso do H0. Certo? Então, veja só. Se eu pegar T0, estou lá em T0. Em T0, isso aqui dá F de T0. Quando eu pego um T e vou diminuindo, eu pego um T antes do T0, o que é que acontece? Tem uma reta tangente e a minha função está abaixo disso, dessa reta tangente. Só que quando chega no T0 menos o inverso do H0, essa função aqui, ela zera. Lembrando, isso aqui é a reta. Então, a reta corta o eixo X. Aí, a única possibilidade, né? O que é que tem que acontecer? Já que a nossa função f está toda abaixo dessa reta e ela é positiva, tem que ter uma singularidade lá. Tem que ter uma singularidade, porque ela não vai poder atravessar o eixo X, porque ela não assume valores negativos, ela é sempre positiva. Então tem que existir esse ponto aqui que a gente chama de T estrela. Seria o ponto inicial aí do universo, uma singularidade. Tipo, antes não tinha nada e depois aparece. Certo? E esse cara tem que estar entre o T0 menos o inverso do H0 e o T0. Justamente isso aqui. Certo? Então fica provado aí que nessas hipóteses, que são razoáveis, porque a gente observa, tem que existir esse T estrela, esse início do universo. Aí ele continua, né? Uma vez que a derivada segunda é negativa, né? A gente tem aqui no começo. Ou f' é sempre positiva nesse intervalo, no intervalo I, que a gente está considerando o nosso espaço-tempo. Ou f tem um ponto de máximo depois. Certo? Com o f' negativo. Ok? Então, como a derivada segunda é negativa, a gente só tem essas opções. Ou f' é sempre positivo nesse intervalo, ou f tem um ponto de máximo depois, certo? Que f' fica negativo. Aí, nesse último caso, um argumento similar a esse aqui, da reta tangente, ele vai nos levar a concluir que tem que existir uma singularidade para o fim, né, do universo. Vai ter que existir um T estrela maior que T0. É o mesmo raciocínio. Você pega a tangente lá nesse ponto de máximo, faz a equação dessa reta, vê uma raiz lá,
Aí a nossa função vai ter que estar abaixo disso. Aí no fim das contas vai ter que existir uma singularidade no fim também. Então essa discussão aqui prova essa proposição. Aí, considerando aqui a estimativa, né, do Hubble, essa daqui, ó, que o H0 é 1 sobre 18 mais ou menos 2 vezes 10 a nona anos, o inverso disso, né, vai dar coisa de 20 vezes 10 a nona, no máximo, anos, né, bilhões de anos. Então tem aqui, ó, a gente pode dizer que o nosso universo tem um começo definitivo, é justamente a singularidade inicial, há algo de em torno de 10 a 20 bilhões de anos. Diga aí, o nosso universo teve um início só com esse modelinho que a gente criou e por meio da observação a gente conseguiu concluir que o nosso universo ele teve um início aí, essa singularidade, há cerca de 10, 20 bilhões de anos atrás. E, além disso, né, ou ele está expandindo, ou vai existir um certo tempo aí em que a função warp vai atingir o máximo e depois disso ele vai contrair e vai colapsar. Vai ter um fim, que é justamente no T estrela. Então é o que ele diz aqui, né? Se ela não continua expandindo, a gente deve ter depois uma contração e depois vai ter um fim. Aí o resultado, uma coisa importante aqui, ele está falando assim, ó, o resultado, ele não diz que o universo começa pequeno. Então veja, a gente ainda não está falando do Big Bang. Ele não diz que o universo começa pequeno, né? O universo começa pequeno é que quando o T se aproxima desse tempo inicial, a função warp tende a zero. A gente não teve isso, certo? O resultado não disse isso. E também não diz que a expansão dura para sempre. Certo? Nosso resultado não diz isso. Desculpa, eu tava tomando uma aguinha aqui. Então vamos lá. A gente vai definir o que seria uma singularidade física. Continuando nossa ideia aqui para poder falar do Big Bang. Ó, se a função densidade de energia, ρ, ela se aproxima, ela tende a infinito, certo? Quando T vai para o T estrela, inicial ou final, certo? Ou seja, se a densidade ela cresce muito, vai para infinito, a gente diz que M tem uma singularidade física lá. Então veja, né? A ideia que a gente tem do Big Bang é um negócio lá, digamos, uma explosão, mas num tempinho antes aí dessa explosão, a gente teria o universo numa forma muito densa, né? Tudo estaria muito comprimido, digamos assim. Então é razoável a gente falar disso, né? Dessa singularidade física. No tempo inicial ali, se a densidade ela tende a infinito, a gente diz que tem uma singularidade física. Isso aconteceria no Big Bang, no começo, e no fim também, né? Se o universo vai contraindo, contraindo, contraindo lá no fim. Então, no final, a gente espera-se, né? É razoável esperar. A gente teria aí uma densidade de energia tendendo a infinito. Mas, enfim, até agora a gente não falou sobre isso, né? Veja, o nosso resultado só diz que o universo tem início e tem duas opções, ou ele vai expandir ou vai ter um máximo e em algum tempo vai ter também um fim. Então vamos lá. Definição. Uma singularidade inicial no T estrela, estrela embaixo, é um Big Bang. Se isso aqui acontece, quando o T tende ao T estrela, quando a gente se aproxima desse tempo inicial, a função warping vai para zero, a derivada vai para infinito. Certo? Então a gente tem uma singularidade inicial. É um Big Bang, a gente considera como sendo um Big Bang quando isso acontece. Quando o T tende para o tempo inicial, a função warp vai para zero e a derivada vai para infinito. Analogamente, uma singularidade final é um Big Crunch. Se o F vai para zero, também a função warp vai para zero,
o F' vai para menos infinito quando o T vai para aquele tempo final. Aí diz aqui, ó, essas singularidades são singularidades físicas, nesse sentido aqui que a gente discutiu anteriormente, né? Que eu falei anteriormente. Quando o T tende para esses tempos inicial ou final, a densidade vai para infinito. Ok? E isso aqui a gente pode ver exatamente por essa relação aqui, ó. F' com F, a gente tem expressões que relacionam F' e F com a densidade. A gente obteve hoje. Então a gente consegue concluir a partir dessa definição que, de fato, essas singularidades aqui, o Big Bang e o Big Crunch, são singularidades físicas. Aí, teorema. Considere o espaço-tempo aqui, Robertson-Walker, né? Função warp em F, curvatura seccional K constante. Aí vamos considerar que ela tem apenas singularidades físicas. E o intervalo lá é maximal. Se o H0 é maior que zero, para algum T0, se ρ é maior que zero, e também para constantes A e Azão, Azinho e Azão, acontece isso, P sobre ρ, lembrando, P, função pressão, ρ, função densidade de energia. Se essa razão aqui está entre Azinho e Azão, certo? E o Azinho aqui maior do que menos 1/3, então a gente pode concluir essas três coisas. A singularidade inicial é um Big Bang. Se o K é zero ou menos 1, ou seja, se a gente estiver tratando de um espaço euclidiano ou hiperbólico, então o intervalo I ele vai começar no T estrela, né? E vai até mais infinito. E o T, quando o T tende para infinito, o F vai para infinito e o ρ vai para zero. Certo? Ou seja, é como se o universo estivesse expandindo de fato. Nesse caso aqui, a F vai crescer cada vez mais, né? A função warp, quando o tempo vai para infinito. E essa função warp aqui crescendo, a gente imagina, né, as galáxias estão ficando mais distantes, então a densidade de energia ela vai tender a ficar cada vez menor, vai tender a zero. Fisicamente plausível, né? Isso. E também, se a curvatura for 1, ou seja, se a gente estiver trabalhando com a esfera, então F ele atinge um máximo e depois o universo entra em colapso aí, né? Vai rolar um Big Crunch. Então o nosso intervalo ele vai ser finito. Tem o T estrela aqui e o T estrela lá em cima, né? Aqueles dois tempos, de início e de fim. Ok? Então, nessas hipóteses, o H0 maior que zero, que a gente tem, né, experimentalmente, a ρ maior que zero, densidade de energia maior que zero, também é uma coisa totalmente plausível fisicamente. E para constantes Azinho e Azão, isso aqui acontecer, a razão entre a função pressão e a função densidade de energia tiver entre Azinho e Azão, onde esse Azinho é maior que menos 1/3, então a gente tem que a singularidade inicial é um Big Bang, que se a curvatura for 0 ou menos 1, o universo vai continuar expandindo, a densidade vai tender a zero. E se a curvatura for 1, vai atingir o máximo, a função warp, e vai rolar o Big Crunch, e o universo tem um fim, uma singularidade aqui final. Aí vamos tentar demonstrar, né, pelo menos discutir aqui essa demonstração. Então, nessa hipótese, né, considerando essa desigualdade aqui, a gente pode concluir, continha bem simples mesmo, que ρ mais 3p é maior ou igual que um certo número positivo aqui, vezes ρ, que é maior que zero. É exatamente por essa primeira parte aqui, certo? Esquece essa parte com razão. Se a gente manipular essa expressão, multiplicando tudo por ρ, multiplica por ρ, depois, quando a gente multiplica por ρ, aqui aparece menos ρ sobre 3, né? A gente está considerando ρ positivo, então menos ρ sobre 3, menor que a ρ, menor ou igual que P. Aí se a gente multiplicar por 3, vai aparecer o 3P aqui,
Se a gente somar com ρ depois, aparece exatamente esse cara, ρ mais 3p, e a gente vai concluir, essa parte aqui vai dar zero quando eu fizer as manipulações, aqui no meio vai aparecer alguma expressão, dependendo de ρ, certo? Vai aparecer algum número positivo, eu fiz essa continha direitinho. Acho que é 3a mais 1. Vai aparecer 3a mais 1 vezes ρ, isso maior que zero. Então a gente consegue, a partir dessa hipótese, isso aqui, que o ρ mais 3p é positivo, né? Maior ou igual que um certo número positivo vezes ρ, que é positivo por sua vez. Aí, consequentemente, da proporção anterior, nessa proporção anterior, se esse termo é positivo, a gente tira algumas conclusões, né? Tem o tempo inicial. Então, pela proporção anterior, já segue, né, que temos o t estrela, o t inicial. E também que a derivada segunda é negativa da função O. O que é que acontece? Vamos provar A gente tem um t estrela inicial, mas a gente não sabe se vai ser uma singularidade física. A gente tem que mostrar que a densidade realmente ali vai tender a infinito quando o t vai para t estrela. Aí, para provar note que f' é positivo, né? Nesse intervalo aqui, de t estrela até zero, não estou falando que vai ser positivo sempre. Mas no intervalo t estrela até t zero tem que ser positivo. A gente está aí pensando fisicamente, né? No intervalo, antes do Big Crunch ainda. Na verdade, antes do máximo, que possivelmente atingiria aí. Certo? Antes do máximo. Então, derivada aqui positiva. O Big Bang aconteceu, o negócio está expandindo ainda. Aí, uma vez que a P é menor ou igual que A vezes ρ, por hipótese também, né? Essa outra parte da desigualdade. Um corolário 13, corolário que a gente viu também, ele nos permite concluir isso aqui. Que ρ' vai ser maior ou igual que menos C, ρ, F' sobre F, onde C é dado por isso aqui. Certo? Essa conta eu também fiz direitinho. Segue exatamente desse corolário aqui. Esse corolário. Certo? A gente está inserindo uma desigualdade em cima aqui da P, né? Quando a gente coloca essa desigualdade, manipula a expressão, a gente consegue exatamente isso aqui. Ρ' maior ou igual que menos C vezes ρ F' sobre F, onde esse C tem essa cara. Aí, daqui, né, dessa desigualdade, a gente conclui que a derivada de ρ F elevado a C é positiva. Certo? Isso aqui é bem direto mesmo. Se a gente fizer essa derivada aqui e manipular a expressão, a gente vai ver que essa expressão aqui, essa desigualdade, ela é equivalente a essa daqui de cima. Então, como essa de cima acontece, vai acontecer essa de baixo. Aí, consequentemente, ρ F elevado a C vai ser menor ou igual que ρ T0 vezes F de T0 elevado a C. Nesse intervalo que a gente está considerando. Aí, só que por hipótese, ρ vai para infinito quando, por hipótese, a nossa hipótese, deixa eu ver aqui. Cadê? Rua positivo. Certo. Porque ele diz aqui, por hipótese, ρ vai para infinito quando T vai para T estrela. Espera aí, deixa eu só pensar aqui. A gente tem essa expressão. Quando T vai para T estrela. Eita, agora eu perdi o fio da meada. O que a gente quer concluir é exatamente isso, né? Que ρ vai tender a infinito, para a gente poder concluir que a singularidade inicial é um Big Bang. A gente tem essa expressão ρ F elevado a C menor ou igual que ρ de T0 vezes F de T0 elevado a C. Nesse intervalo, né? Ou seja, ρ de T vezes F de T elevado a C é menor ou igual que isso aqui, sempre. Certo? Agora, se eu fizer T
ir para T estrela, se eu fizer T para T estrela, não estou conseguindo enxergar nesse momento porque a densidade vai para infinito. Enfim, perdi aqui o fio da meada, mas dá para concluir, né, que quando T vai para T estrela, para aquele tempo inicial, essa densidade ela vai explodir. Aí, consequentemente, também a F vai tender para zero. Aí a gente conclui o primeiro item. Depois eu vou olhar com calma isso aqui. Aí, continuando, né? A desigualdade ρ menos epsilon ρ maior ou igual a menos 3p, essa daqui, ela pode ser reescrita dessa forma aqui, certo? Na verdade, não é que ela pode ser escrita dessa forma, é que ela nos permite, do mesmo jeito que P menor ou igual que A ρ nos conduziu a concluir isso aqui sobre rolinha, essa outra desigualdade, substituída novamente lá no corolário 13, nos permite obter essa outra expressão aqui, rolinha menor ou igual que menos 2 mais epsilon, vezes isso aqui. Aí, fazendo uma computação similar a essa daqui, mesmo esquema, a gente também conclui que... deixa eu ver aqui. Como T tende para T estrela, quando, né, a gente tem F vai para zero, a gente concluiu anteriormente, consequentemente, ρ de F quadrado vai para infinito. Ah, tá. É porque isso aqui é para a gente concluir que F' também vai para infinito. Certo? Deixa eu só voltar aqui para tirar uma dúvida. Ah, desculpa, não é. É porque a gente não quer mostrar. Eu estava confundindo as coisas. A gente quer mostrar que a singularidade inicial é um Big Bang. A gente já tem que a singularidade é física. Eu estava confundindo as coisas, tá? Ó, a gente tem que a singularidade é física por hipótese. As duas singularidades que podem ocorrer, né? A gente quer mostrar que elas são um Big Bang. Aí, para ser Big Bang, o que tem que acontecer? Quando o T se aproxima do tempo lá da singularidade, a F tem que ir para zero e a F' para infinito. Então, aqui, por isso que ele coloca, por hipótese, a ρ vai para infinito. Por quê? Ρ vai para infinito quando o T vai para o T estrela. Por hipótese, porque a gente está admitindo que só ocorrem singularidades físicas. Aí, por essa expressão aqui, a gente conclui que a F vai para zero. Estava confundindo as bolas. Então, essa primeira desigualdade nos permite concluir que a F vai para zero quando o T vai para T estrela. E essa segunda nos permite concluir que a derivada vai para infinito quando o T vai para T estrela. Se F vai para zero, a função vai para zero. E a derivada vai para infinito quando o T tende ao T estrela, então a gente tem que essa singularidade física é um Big Bang. Então, aqui que acaba a demonstração da primeira afirmação. Me perdoe aí pela confusão que eu tinha feito. Aí também tem uns contos aqui que ele faz, ele apresenta, para também demonstrar essa segunda. Vamos dar uma olhada aqui com calma, pelo menos nesse começo. Ó, agora ele vai dividir em casos. Vamos analisar o caso em que F tem um máximo num certo Tm, num certo T. Então, como a derivada nesse máximo, né? Nesse tempo máximo, tempo onde ocorre o ponto de máximo, é nula, a gente conclui, pelas expressões que temos, que zero é menor que ρ de Tm, mais ρ de Tm é dado por essa expressão aqui. Certo? Então, veja, 3 vezes K sobre isso aqui, veja que o denominador é uma coisa positiva, né? É maior que zero. A única opção é que o K seja positivo. Como a gente está trabalhando com K igual a menos 1, 0, 1, se F tiver um máximo, obrigatoriamente a curvatura tem que ser 1. Certo? Então, isso aqui já nos leva a essa conclusão, né? Ó, se o K é 1, vai ter um máximo. Enfim, se, que a gente sabe, né? As duas opções são ter máximo ou continuar expandindo.
Aí, se tiver o máximo, a gente já vai concluir que o K vai ter que ser 1. Aí, uma vez que F duas linhas é menor que 0, F' vai ter que ser negativa quando passar desse máximo. Certo? Ou seja, para tempos maiores que esse tempo M. Aí, um argumento similar para um argumento similar ao que foi empregado anteriormente aqui para o T estrela mostra que essa singularidade final vai ter que ser um Big Crunch. A gente mostrou aqui que a singularidade inicial é um Big Bang. Por argumentos similares, a gente mostra que a singularidade final vai ser um Big Crunch. Então, o primeiro caso é que tem o máximo. Segundo caso, a gente sabe, não vai ter máximo. Beleza. Se não tiver o máximo, F' vai ser maior que 0, né? No intervalo inteiro. O que é que a gente vai concluir? Por uma expressão similar a essa aqui, né? A gente vai concluir que não é isso não. Peraí. F'. F' é maior que 0 no intervalo inteiro e então o resultado do caso anterior é válido em I. Certo. As desigualdades. Rho maior que 0, certo? A gente tem isso, né? Rho maior que 0, acho que é uma hipótese pra gente. Rho maior que 0 é uma hipótese, densidade de energia positiva. Deixa eu ver mais. Isso aqui também é hipótese, né? Rho mais 3P maior que 0. Isso aqui vai implicar que Rho mais P é maior que 0. Certo. Aí, corolário 13 novamente, que foi o mesmo utilizado anteriormente aqui. Certo? Ele vai nos permitir concluir que rolinha é menor que 0. Aí, nesse caso, rolinha sendo menor que 0, a gente não vai ter singularidades físicas quando o T cresce. Agora deixa eu ver por quê, né? Esse caso aqui ficou claro, né? Se tiver o máximo, obrigatoriamente vai chegar nessa expressão, o K vai ter que ser positivo, então o K vai ter que ser 1. Aí, passando desse tempo onde ocorre o máximo, a derivada segunda vai ter que ser negativa. Aí, argumentos similares aos empregados anteriormente vão concluir que em T0 a gente tem um Big Crunch. Aí, o segundo caso é que se ele não tiver um máximo, vê se vocês conseguem me ajudar aqui. Se não tem o máximo, beleza, a derivada vai ser sempre positiva, no intervalo inteiro. Aí ele diz os resultados dos casos do 1 são válidos em I. Resultado do caso 1. Vocês entenderam essa afirmação aqui? Eu realmente estou... Sim, sim. Essa aqui, professor, eu não entendi o que ele quis dizer. F, beleza, se não tiver máximo, F' é positivo no intervalo todo. Aí ele diz, então o resultado do caso 1 vai ser válido? É porque é o seguinte, você só usa esse máximo para ter uma F' igual a 0. Porém, se você já tem um F' igual a 0, então você já voltaria para o caso anterior, né? O que eu estou confundindo aqui, nesse caso que a gente está analisando, não tem máximo, né? É. Aí no caso anterior tem um máximo. Não entendi muito bem. Mas aí pode ser um máximo local, não aí? Não sei. Acho que não, que ele tá admitindo que não tem um máximo. Não sei, não. Enfim. Agora realmente eu perdi as ideias. Mas aí vamos continuar. Ele divide aqui também dois subcasos, subcaso A, e consegue concluir
sob certas hipóteses, se o f vai para infinito quando t vai para infinito, se o f é limitado quando t vai para infinito, ele consegue concluir que as curvaturas vão ser 0 ou 1. Nesse primeiro caso, f indo para infinito, t indo para infinito, a curvatura vai ser 0 ou menos 1. 0 ou menos 1. E no outro, ele mostra que não vai poder ocorrer, vai ser impossível. Ele vai concluir que a curvatura vai ser 0 ou 1, só que aí isso vai gerar uma contradição, certo? Com resultados que a gente tem. Ele consegue mostrar aqui, né? O K não pode ser 0, mas ao mesmo tempo o K também não vai poder ser 1. Então, esse subcaso B, ele não acontece. O que é que acontece? Exatamente esse. F vai para infinito quando T vai para infinito. E as curvaturas, né, são 0 ou menos 1. Então, é exatamente esse segundo item aqui, né? Se a curvatura é 0 ou menos 1, então o intervalo ele não é finito, não vai ter a singularidade final. E, além disso, quando o tempo vai para infinito, o F vai para infinito e a densidade vai para 0. Certo? Aí, esse teorema aí, ele é muito interessante, né, porque ele prevê que o nosso universo ele tem um início ele fala assim, uma explosão colossal, né? Que é o que a gente já conhece. Por isso que eu falei, eu achei muito interessante ter estudado isso aí, porque meio que formaliza uma coisa que a gente ouve falar, né? Desde cedo, Big Bang. Todo mundo, né? Uma criança já ouviu falar do Big Bang. Então, quando você traz para cá e vê esse formalismo todo e realmente as coisas se encaixam, é muito interessante mesmo. Então, esse teorema aí, ele prevê para a gente, ó, levando em consideração esse modelo para o nosso universo, espaço-tempo, a gente tem um início a partir da observação, a gente cai nessas hipóteses do teorema. Então, o nosso universo teve um início aí de uma grande explosão, o Big Bang. Aí o tempo limite, o T estrela, né, o tempo inicial aí, ele diz aqui, né, não é parte do modelo. Tanto a física quanto a geometria semi-riemanniana, elas falham em T estrela. Certo? O negócio parece que não funciona muito bem ali, né? É uma singularidade. Mas numa fração qualquer de segundo, logo depois, o que é que ele diz aqui? Numa fração de segundo, logo depois, os materiais, né? É o que a gente sabe também do Big Bang, né? Logo depois dessa explosão, digamos assim, numa fração de segundos depois, os materiais, né, para a construção aí do nosso universo, eles já estão presentes numa bola de fogo inicial. Então, um pouquinho depois desse não é depois depois da singularidade, né? Um pouquinho depois desse T estrela, uma fração de segundos, a gente tem essa bola de fogo. Aí agora ele apresenta alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo é esse aqui, ele está considerando o espaço Robertson-Walker com curvatura zero, espaço euclidiano, o S é o espaço euclidiano, função warping dada por isso, 1 mais t elevado a 2 terços. T positivo, né? Aí ele calcula a ρ, tudo isso com base nos resultados anteriores. Aí, a partir daqui, a gente nota que o zero é uma singularidade física. Por que o zero é uma singularidade física? Se eu fizer TI para zero, esse denominador aqui vai zerar, esse negócio vai explodir. Então, a densidade vai para infinito. Singularidade física, exatamente isso, né? Quando o T se aproxima desse tempo, no caso aí o zero, a densidade explode. Então, zero é uma singularidade física. A gente tem também que F', derivada disso aqui, vai para infinito, quando t vai para zero, só derivar essa expressão. Mas, obviamente, né, quando t vai para zero, a nossa f vai para 1. Aí ele fala, né, esse limite superior no teorema, ele falha. Por quê?
Veja que a gente não está conseguindo os resultados do teorema, né? Por quê? Porque falha em uma das hipóteses. A razão P sobre ρ, ela dá isso aqui, ó, 1 sobre 3t elevado a 2 terços. P sobre ρ é 1 sobre 3t elevado a 2 terços. Aí acaba falhando naquela desigualdade que a gente precisava. Lembra que a gente precisava de ρ não, P sobre ρ, deixa eu voltar aqui. A gente precisava que P sobre ρ fosse limitado aqui por uma certa constante A. Só que P sobre ρ, sendo dada por aquela expressão, ela não vai ter um limite superior. Certo? Então a gente não está nas hipóteses lá do teorema, por isso que acaba falhando, né? A f aqui ela não vai para zero, ela vai para 1, que é o nosso fator de escala. Então esse é um primeiro exemplo. Outro exemplo é também aqui tomando um espaço euclidiano, né? Sem curvatura, espaço inicial. E tomando a função warp como sendo o inverso do seno. Espera aí. Agora eu fiquei com dúvida aqui. Isso aqui seria o arco seno hiperbólico? Né? Arco seno hiperbólico. Aí a ρ seria dada por essa expressão também, calculada a partir dos resultados anteriores. Aí, novamente, o zero seria uma singularidade física também. Se a gente fizer t ir para zero, isso aqui vai explodir. Aí a gente tem que o f vai para zero, quando o t vai para zero, se a gente substituir aqui. Mas f' não vai para infinito. F' vai para 1. Aí, qual é o problema? Onde é que falha aqui? Aí a falha também está naquela desigualdade, mas não na parte superior, está na parte inferior da desigualdade. Lembrando, a gente precisava ter o quê? A gente precisava disso aqui, ó, como hipótese, que a razão pressão sobre densidade teria que ser maior ou igual que um certo número positivo, maior que menos 1 sobre 3. Na verdade, o A nem precisa ser positivo, né? Maior que algum número que seja maior que menos 1 terço. No nosso caso aqui, desse exemplo, a razão ρ sobre P sobre ρ dá isso aqui. 2t seno hiperbólica menos 1t sobre 3 raiz de t quadrado mais 1 menos 1 terço. Então, esse negócio, essa razão, ela é maior que menos 1 terço. Mas a nossa hipótese não é somente essa, que ela seja maior que menos 1 terço. Ela tem que ser maior ou igual que alguma constante maior que menos 1 terço. Tem que ter um espaçozinho no meio, né? Mas a gente não consegue. A gente não consegue. Certo? Isso aqui vai se aproximando mesmo do menos 1 terço. A gente não consegue essa razão aqui para qualquer tempo sempre maior ou igual que um certo A que é maior que menos 1 terço. Então é um negócio bem sutil mesmo, né? Um exemplo interessante que é bem sutil. A hipótese acaba não sendo satisfeita exatamente porque a gente não consegue esse gapzinho, esse espaço entre P sobre ρ e o menos 1 terço. Ele fica colando, né? Você sempre consegue um tempo ali, tal, que o negócio está mais próximo do menos 1 terço. Então a hipótese não é satisfeita, por isso que F' aqui não explode. Vai para 1. Isso aí justifica, né? Não explodir. Aí pronto, aqui a gente já está se encaminhando para o final, né? Sobre as hipóteses do teorema, ele diz aqui que um último fato aí, né? O último fato, acho do universo depender do sinal de K. Sinal da curvatura, a gente tem menos 1, 0 ou 1, né? Para a curvatura. Então, pera aí que eu não estou conseguindo nem ler isso aqui direito. The ultimate fate. Tá, sobre as hipóteses lá, a gente tem que o universo depende, né, desse sinal. Aí, tá, depende da energia, densidade de energia ρ0 e do... Ah, tá, tô lesando aqui.
Ele está dizendo aqui que a gente consegue, né, tirar conclusões sobre o nosso universo a partir desse número de Hubble, né, que a gente obteve experimentalmente, o H0. Realmente a gente tem essa hipótese sendo satisfeita, a hipótese do H0 ser maior que zero. Além disso, ele diz que depende da densidade de energia inicial. Depende dessa densidade de energia inicial, o ρ0, né? E temos essas opções aqui para o nosso modelo de universo. Se o sinal da curvatura for positiva, a gente vai poder concluir, ó, ele vai atingir o máximo, a função O, e vai haver o Big Crunch. O universo ele vai deixar de existir, digamos assim, num tempo finito. Não tem estrela aqui. Mas caso a curvatura seja 0 ou menos 1, já ocorrem essas outras coisas. A gente consegue concluir a partir de observação, né? Se a gente tiver informação sobre essas coisas aqui, a gente também consegue inferir algo sobre a curvatura do universo. Aí, isso aí já é um negócio interessante, né? Que a priori a gente não sabe. Ah, a curvatura é 0, é menos 1, é 1. Mas eu acredito que experimentalmente a gente consegue perceber o comportamento dessas coisas, né? Função OP está crescendo, não está, está expandindo. É porque realmente não, eu não entendo de cosmologia, né? A gente está aprendendo aqui. Eu não sei se eles têm evidências físicas que os conduzem, né, a concluir que acontece um caso ou outro. Não sei se dá para ter essa certeza por meio de evidências físicas. Mas, se a gente conseguisse medir de alguma forma esse tipo de coisa aqui, o que é que está acontecendo, a gente poderia concluir, tomar conclusões acerca da curvatura do universo. Eu acho que é isso que ele quis dizer aqui. Talvez eu tenha me enrolado um pouquinho, mas eu acredito que era isso. Certo. Aí, por fim, ele apresenta aqui um coroláriozinho, chamando de ρc essa expressão 3 vezes h0 ao quadrado sobre 8π de densidade de energia crítica, certo? ρc, dado por isso aqui, chamado de densidade de energia crítica, chamando ρc disso, se o ρ0, que é a densidade presente atual, né, de energia, for menor ou igual que esse ρc, a gente tem que o K é igual a 0 ou menos 1. Então o universo está expandindo para sempre. Se o ρ0 for maior que o ρc, então a curvatura é possível. Pronto, isso aqui, esse corolário esclarece o que ele falou anteriormente, né? Se a gente conseguir chegar nisso aqui, concluir algo desse tipo, o ρ0 é menor ou igual que essa energia, densidade de energia crítica, então a curvatura ou vai ser 0 ou menos 1 do espaço e, consequentemente, ele vai, do universo, né, e, consequentemente, ele vai expandir. Caso a densidade de energia medida, presente, atual, passe dessa energia crítica, densidade de energia crítica, então a curvatura só pode ser positiva. Aí, sendo positiva, a gente sabe que vai ter que ter o máximo, não sei o que, e o universo vai colapsar. Aí, a demonstração é bem direta mesmo. Por um dos teoremas que a gente tem, a gente consegue concluir essa expressão, só substituindo mesmo. Rho menos 3 vezes h ao quadrado sobre 8π igual a 3k sobre 8π f ao quadrado. Aí, levando em consideração que isso aqui é ρc, né, a densidade de energia crítica, é a densidade, considerando o tempo t0, que a gente consegue concluir que o k vai depender exatamente do sinal dessa diferença. ρ0 menos o ρc. Certo? Se eu pegar o t0 aqui e aplicar, aqui vai aparecer ρ0 e aqui vai aparecer o ρc, essa expressão. Então a curvatura, o sinal dela vai depender exatamente dessa diferença. ρ0 menos ρc.
Se ρ0 for menor ou igual que ρc, esse negócio vai dar negativo, né? Se for menor ou igual, vai dar negativo ou vai dar zero. Então a curvatura ou vai ser -1 ou vai ser zero. Caso contrário, essa diferença dá positiva e a curvatura vai ter que ser positiva. Aí a gente conclui que o universo vai colapsar. Aqui tem ainda uma observação final dele. Tomando lá o número do Hubble, né? Como sendo 2R vezes 10 a nona anos, né? O inverso disso, na verdade, 1 sobre isso. Considerando esse R próximo de 1, é um R, acho que dá um ajuste aí de erro. A densidade crítica é dada por isso. Essa expressão, 3,68 sobre R ao quadrado vezes 10 a menos 22. Anos a menos 2. Aí, por unidades geométricas, né? G é igual a esse cara aqui. 6,67 vezes 10 a menos 8, Gzão. E ele está dizendo aqui, né? Um ano contém 3,16 vezes 10 a 7 segundos aproximadamente. Aí ele consegue mostrar que ρc é igual a 5,5 sobre R ao quadrado vezes 10 elevado a menos 30 gramas por centímetro cúbico. Ele só fez a conversão aqui, certo? Tá em anos, aí passou para outro tipo de unidade. Ele está dizendo que para R próximo de 1, se esse R for próximo de 1, como é? Para R próximo de 1, vocês podem me ajudar aqui a ler esse negócio? Para R próximo de 1, deixa eu ver aqui a observação 14. A observação 14 é aquele dado do Hubble. Isso aqui. Aqui acho que é exatamente o que eu tinha falado antes, que lá na frente a gente ia ver uma estimativa para esse negócio. Para R próximo de 1. Para R próximo de 1, o ρ0 ele vai estar nessa faixa de intervalo da observação 14, que foi vista lá, né? Deixa eu voltar. A partir daquela observação do Hubble, a gente conseguiu estimar aqui, né? Ele fala, a densidade ρ0 do nosso universo é estimada entre 10 a menos 31 e 5 vezes 10 a menos 29. Aí ele diz exatamente isso aqui, né? Se a gente tomar o R próximo de 1, a gente vai cair nessa estimativa da observação. Diz para obter precisão, né? Em regiões astronomicamente grandes, para obter precisão, a gente precisa pesquisar mais, né? Em regiões astronomicamente maiores, né? Pesquisar o quê, né? Procurar o quê? Formas, eu não sei o que é que ele quis dizer, formas elusivas de matéria que contribuam para uma densidade menor. Ele só diz aqui que, né, que assumindo que o nosso universo ele admite esse modelo de Robert Walker, a gente não consegue concluir, né, predizer se como é? Pelo amor de Deus. Sei lá, a gente não consegue predizer aí o futuro mesmo, né? A gente ainda não consegue dizer o que é que vai acontecer. Acho que foi isso aí que ele disse. Enfim, me enrolei aqui no final, né? Mas é isso. Acho que o Danilo vai falar agora sobre os modelos de Friedman, né? No próximo encontro. Ficou claro, professor e Danilo? Me enrolei aqui em algumas coisas?
Mas acho que deu para captar o sentimento aí, né? Que realmente a gente começou um negócio bem de modo simples, assim, levantando algumas hipóteses que eram fisicamente plausíveis, aí construímos o nosso modelo baseado aí num produto Warped. Conseguimos concluir algumas coisas usando aquele capítulo lá do O'Neill, que fala de produto Warped, então chegamos a conclusões sobre curvatura de Hit, sobre curvatura escalar, aí usando os resultados da física mesmo, a gente conseguiu criar um modelo de fluido perfeito. Aí, a partir desse modelo, a gente conseguiu também concluir coisas interessantíssimas como isso aqui, né? Que a gente, nesse tipo de modelo, espaço-tempo, temos essas possibilidades. Existe um tempo inicial, uma singularidade inicial, um Big Bang, e dependendo da curvatura do espaço, vai existir ou não um Big Crunch, seria um colapso aí final, ou o universo vai continuar expandindo indefinidamente. É basicamente isso aí que o O'Neill traz nessa seção aí da cosmologia Robertson-Walker. Beleza? Beleza. Próximo encontro fica para quando, professor? Professor? Acho que caiu a conexão dele. Eita. Caiu mesmo, ele sumiu aqui. Foi, já ele entra de novo. Terça-feira, eu acho, né? Ou na quinta, né? Eu acho que é melhor deixar logo pra quinta, professor. Essa Então fica semana na tá bem. quinta às 14, né? Melhor deixar logo pra quinta às 14. Vou falar dos modelos de Friedman aí. Pronto. Então fica aí. Não sei se lembra aí que a gente mudou para quinta-feira. Vai ficar sempre. A gente vai fixar sempre na quinta, é? Não, a próxima na quinta. Só na próxima. Até a próxima. Na próxima na quinta, mas se você quiser mudar também a sua para quinta, da outra. Tem que dar uma olhada aqui. Tu vai fazer tudo nessa próxima aula, Danilo? Não, não. Esse modelo de Friedman ele é um pouco mais curto, mas o outro é um pouco mais extenso. Eu vou tentar dividir em duas aulas. O modelo de Friedman numa e o Geodesic Redshifts lá em outra. Pronto, então eu só devo ficar na outra semana, né? Exato. Vai usar aí umas 2 semanas. Beleza. Pronto. Então por hoje é só, né, pessoal? Vou aqui encerrar a gravação. Exato.